O torcedor do Corinthians acorda e dorme tentando entender o que está acontecendo nos bastidores do clube. E não é para menos, porque cada notícia que aparece sobre negócios e contratos parece mais confusa que a anterior. Vamos começar falando de Yuri Alberto, porque o caso dele é daqueles que o corintiano lê, respira fundo e pensa, não é possível que fizeram isso com o time. O Corinthians não tem a totalidade dos direitos econômicos do jogador, o que já é um absurdo. Não estamos falando de uma parte pequena, estamos falando de apenas metade. Isso já seria ruim por si só, mas a situação consegue ser ainda pior. Quando o Corinthians vender a sua parte, terá que repassar 10% do que receber para o empresário André Cury. É como se o clube tivesse que trabalhar muito, segurar a bronca, pagar salário altíssimo, cuidar da carreira do atleta, mas na hora de faturar, dividir o bolo com quem nem entra em campo. Imagine o seguinte cenário. Vamos supor, de forma bem otimista, que Yuri Alberto seja vendido por 60 milhões de euros, um valor altíssimo que dificilmente vai se concretizar. O Corinthians teria direito a 30 milhões, já que possui apenas 50% do jogador. Só que desses 30 milhões, teria que repassar 10% para o empresário. Ou seja, o clube ficaria com 27 milhões, um valor bem menor do que deveria receber. E a pergunta que fica é, por que isso acontece? Como é que um jogador que já exigiu tanto esforço financeiro para chegar ao Corinthians, com salário alto e exigências constantes, ainda gera um acordo tão desfavorável para o clube? E não é a primeira vez que vemos essa novela dentro do Parque São Jorge. Antes mesmo do caso Yuri, já houve venda de porcentagem de jovens promissores como Pedro e Robert Renan, negociações que também deixaram o torcedor de queixo caído. No caso do Murilo, o Corinthians manteve apenas 10% de mais-valia, o que significa que, se o jogador for vendido por um valor maior do que entrou no primeiro negócio, o clube só tem direito a uma fatia mínima do lucro. É um padrão de decisões que não fazem sentido algum para quem está de fora, porque o time deveria pensar justamente no contrário, em proteger seus ativos, garantir maior porcentagem dos atletas e colher os frutos de futuras transferências. Essa situação deixa uma dúvida enorme no ar. O que exatamente faz Yuri Alberto ter esse peso todo dentro do Corinthians? Por que o jogador, apesar de ser importante, acaba sendo tratado como se fosse um patrimônio intocável, sempre com aumentos salariais e condições especiais? O torcedor até reconhece o talento, gosta do futebol dele, mas não entende a lógica de tamanho esforço para manter alguém que, no final das contas, não deixa um retorno financeiro compatível. E quando a gente olha para o histórico de quem comandava essas negociações, como o do Duílio Monteiro Alves, fica difícil não questionar se o clube realmente estava pensando no futuro ou apenas tapando buracos momentâneos. Enquanto isso, fora das quatro linhas, existe outro tema pesadíssimo que tira o sono da diretoria, a Neoquímica Arena. O Corinthians ainda luta para resolver a dívida bilionária do estádio e, para tentar equilibrar as contas, busca negociar novamente os direitos de nomeação. Hoje, o clube recebe cerca de 20 milhões de reais por ano, mas a ideia é fechar um contrato muito maior. O plano é vender o pacote por 700 milhões de reais, em um acordo de 10 anos, o que daria 70 milhões anuais. Parece um bom negócio, mas aí entra um detalhe que muda tudo, os juros da dívida. Atualmente, a dívida da Arena gira em torno de 668 milhões de reais, e só de juros o Corinthians paga por ano mais de 100 milhões. Estamos falando de algo em torno de 103, 104, até 106 milhões anuais. Ou seja, mesmo que o clube consiga fechar um contrato de 70 milhões por temporada com os naming rights, esse valor ainda seria engolido pelos juros da dívida. A conta simplesmente não fecha. O Corinthians recebe 70, mas paga mais de 100. Não há equilíbrio financeiro que resista a essa matemática. E para não transformar esse negócio em um tiro no pé, a diretoria tenta incluir um indexador no contrato. O que é isso? Basicamente, um mecanismo que corrige o valor a ser recebido ano após ano, de acordo com a inflação ou com os mesmos índices que corrigem a dívida do clube. A lógica é simples. Não adianta o Corinthians assinar um contrato de 10 anos com parcelas fixas, e no meio do caminho, ver o valor ser corroído pela inflação, enquanto a dívida continua crescendo. Então, a ideia é atrelar o dinheiro que entra ao mesmo índice que regula os juros que saem,
para evitar um descompasso que só aumentaria o problema. Esse detalhe pode parecer técnico, mas é fundamental para o futuro do clube. Mais do que o valor em si, o que está sendo debatido é se o contrato vai proteger ou não o Corinthians contra as armadilhas da inflação e dos juros abusivos. É um ponto tão decisivo que pode fazer uma negociação avançar ou desmoronar. Não adianta sonhar com 70 milhões por ano se, na prática, o clube continuar pagando mais do que isso em juros. O torcedor sente na pele que o problema da Arena não é só o tamanho da dívida, mas o peso insuportável dos encargos financeiros. E em meio a toda essa pressão fora de campo, o Corinthians ainda tem que pensar no que acontece dentro dele. O time encara o Cruzeiro pela Copa do Brasil, e aí entra aquele clima de desafio grande, mas sem medo. O torcedor sabe que o Cruzeiro tem qualidades, um bom goleiro, uma defesa sólida, laterais que apoiam bem, mas quando se olha para o ataque, não existe esse receio todo. É claro que eles têm Caio Jorge, que hoje aparece como artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas a sensação é que ele vive mais uma boa fase do que realmente assusta. Do lado corintiano, existe confiança. Guinegão vive um grande momento, Vitinho tem entrado muito bem, Memphis também mostra qualidade, e Yuri Alberto, apesar de toda a polêmica nos bastidores, segue sendo peça central. O que chama atenção é que, mesmo em um jogo desse tamanho, a avaliação da torcida passa mais pela questão da postura do time do que pelo medo do adversário. O Cruzeiro tem um meio-campo competitivo, tem jogadores que podem dar trabalho, mas não é visto como um bicho-papão. O Corinthians, por outro lado, sabe que precisa mostrar humildade, respeitar o rival, mas entra em campo acreditando no seu potencial. Afinal, com a força da Fiel e com nomes em boa fase, a sensação é de que o Timão chega para competir de igual para igual, sem se intimidar. No meio de tantas discussões sobre contratos, dívidas e negociações, o torcedor também fica de olho na situação física dos principais jogadores. E um dos nomes que mais preocupou recentemente foi o de Memphis Depay. Durante a última partida, logo depois de marcar o gol que abriu o placar para o Corinthians, ele levou a mão à parte de trás da coxa e demonstrou incômodo. Tentou alongar, até tentou continuar no jogo, mas não conseguiu. O estádio parou, o torcedor ficou apreensivo, e logo veio a substituição para a entrada de Vitinho. A cena causou tensão porque ninguém queria acreditar que o camisa 10 pudesse ter sofrido uma lesão muscular séria, principalmente em um momento em que ele vinha sendo tão importante para o time. Felizmente, o diagnóstico foi mais leve do que se temia. O departamento médico do clube confirmou que Memphis não sofreu uma lesão grave, mas apresentou um edema no músculo posterior da coxa direita. Isso significa que ele precisa de cuidados, mas não ficará afastado por muito tempo. Ele já iniciou o tratamento regenerativo com os fisioterapeutas, e a expectativa é que esteja de volta em breve. Esse tipo de situação mexe com a cabeça do torcedor, porque a temporada é longa e cada peça importante precisa estar à disposição. Memphis chegou carregando a responsabilidade de vestir a camisa 10, de ser uma referência técnica no ataque e de ajudar o Corinthians a retomar um protagonismo que a torcida tanto cobra. Quando um jogador desse peso sente algo, a reação é imediata, medo de perder uma referência justamente nos jogos decisivos. Por isso a notícia de que não houve lesão trouxe um alívio. Vale lembrar que o desgaste físico também é um fator. O atacante esteve em campo pela seleção holandesa em 2 compromissos seguidos, quinta-feira e domingo, e logo depois enfrentou uma viagem da Europa para o Brasil. Sem tempo de adaptação, já estava treinando com o Corinthians na terça. Esse ritmo pesado ajuda a explicar por que o músculo acusou o esforço. Não é uma questão de má preparação, mas sim de excesso de minutos em campo somados ao desgaste das viagens. Enquanto Memphis se recupera, Vitinho ganha espaço. O jovem entrou bem na partida e tem aproveitado as oportunidades que recebe. Isso mostra como é importante ter elenco. Em uma temporada com calendário apertado, lesões ou desconfortos musculares podem acontecer, e quem entra precisa dar conta do recado. Vitinho tem mostrado personalidade, não se esconde do jogo e já começa a conquistar a confiança da torcida. Dentro do clube, a sensação é de que o pior já passou nesse episódio. Memphis não preocupa, e o departamento médico trata com cuidado para evitar que a situação evolua.
O Corinthians sabe que vai precisar dele inteiro, especialmente nos confrontos decisivos que estão no horizonte. O atacante não é apenas mais um no elenco, ele é aquele tipo de jogador que muda o jogo, que prende a marcação, que dá confiança para os companheiros. Ao mesmo tempo em que cuida dos seus jogadores, o Corinthians também administra a pressão externa. A cada rodada, a cobrança aumenta, seja pela posição na tabela, seja pelas atuações que nem sempre convencem. O time alterna bons momentos com atuações irregulares, e isso mantém o torcedor com o coração na boca. O confronto com o Cruzeiro pela Copa do Brasil é prova disso. A semifinal só acontece em dezembro, mas a expectativa já está lá em cima. A Fiel quer ver o time avançando, brigando pelo título, e qualquer notícia sobre desfalque mexe com o clima. O Cruzeiro, é verdade, tem pontos fortes, mas também mostra fragilidades. O Corinthians enxerga uma oportunidade real de avançar se mantiver a concentração. Guinegão atravessa a fase iluminada, e Yuri Alberto, apesar das polêmicas fora de campo, segue sendo decisivo, e Memphis, voltando bem, completa um trio ofensivo que pode sim fazer estrago. Adicione a isso a força da Neoquímica Arena lotada, e o Corinthians tem em mãos o cenário perfeito para crescer no torneio. Mas enquanto a bola não rola, os bastidores continuam movimentados. A diretoria precisa encontrar uma solução para a Arena, precisa lidar com negociações de jogadores e precisa manter o elenco motivado. É um equilíbrio complicado. O torcedor olha para dentro de campo e quer resultado, mas ao mesmo tempo sabe que fora dele há uma bomba relógio chamada dívida. Esse contraste faz parte do dia a dia do Corinthians, a paixão de milhões contra a frieza dos números. É nesse ambiente que cada detalhe ganha importância. A recuperação de Memphis, por exemplo, não é apenas uma questão médica. É também uma questão emocional, porque ele é símbolo de um projeto maior. Ele representa a tentativa do Corinthians de se reposicionar no futebol brasileiro e internacional. Ter um nome desse porte em campo transmite confiança, mostra que o clube ainda tem força para atrair grandes jogadores. Por isso, a torcida acompanha cada boletim médico como se fosse uma final. Não é exagero dizer que o sorriso aliviado dos torcedores ao saber que Memphis não teve lesão séria diz muito sobre o momento. O Corinthians não pode se dar ao luxo de perder uma peça fundamental quando mais precisa. E mesmo com toda a desconfiança sobre bastidores, negócios e contratos, dentro de campo o desejo é simples: ver o time forte, competitivo e brigando por títulos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians parece estar prestes a movimentar o mercado da bola de forma surpreendente. Nos bastidores do futebol paulista, corre forte a informação de que Roger Guedes, atacante que tem se destacado nos últimos anos, estaria muito próximo de assinar contrato com o clube alvinegro por 3 temporadas. Fontes próximas à diretoria corintiana sugerem que a negociação já estaria avançada, e que o jogador deve ser anunciado oficialmente em breve, gerando expectativa entre os torcedores que sonham com reforços de peso para a temporada. A possível chegada de Guedes mexe com a cabeça da Fiel. Reconhecido por sua velocidade, dribles desconcertantes e faro de gol, o atacante chega com a promessa de reforçar um setor que, em algumas partidas recentes, mostrou fragilidades. Se confirmado, o acerto com o Corinthians não só traria experiência ao elenco, mas também poderia se transformar em um trunfo estratégico para disputar títulos importantes, especialmente em competições nacionais e continentais. Nos corredores do Parque São Jorge o burburinho é intenso. A diretoria, segundo rumores, teria se movimentado rapidamente para garantir o jogador antes que outros clubes demonstrassem interesse. A negociação, que teria exigido ajustes financeiros e alguns acertos de bastidores, sinaliza a ambição do clube em retomar o protagonismo que sempre marcou sua história. Torcedores nas redes sociais já começaram a especular sobre a possível formação titular com Guedes, imaginando combinações e jogadas que poderiam mudar a dinâmica ofensiva do time. Ainda não há confirmação oficial, mas a expectativa é de que a assinatura do contrato aconteça nos próximos dias, colocando fim a meses de especulação sobre o futuro do atacante. Caso o rumor se confirme,
Roger Guedes chega ao Corinthians com um contrato de 3 anos, uma aposta de médio prazo que mostra confiança no jogador e na sua capacidade de se tornar protagonista em campo. Até lá, o clima é de ansiedade e expectativa. A Fiel acompanha cada movimento nos bastidores, torcendo para que o rumor se transforme em realidade e que o Corinthians consiga mais uma peça importante para brigar por títulos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel.